Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de análise de redes sociais. Hoje, na aula 2, eu vou falar um pouquinho sobre teoria e espero que isso possa ajudar vocês nos estudos iniciais. Lembrando que não adianta somente fazer a parte prática de abrir o GAF juntamente com o Twitter, Facebook, fazer aquelas análises que eu mostrei na primeira aula, se você não entender sobre a estrutura, sobre as métricas, sobre os fundamentos de redes sociais. Bom, pessoal, vocês leiam bastante sobre o assunto. Aqui eu trouxe como exemplo 3 livros que eu já li, mas existem vários livros sobre o assunto. Esses aqui são os que eu mais gosto, mas não fique apegado somente a eles. Eu trouxe este do Milgram, de 69, que ele estuda o problema do mundo pequeno. Isso que é bem interessante, que ele relata nesse livro, uma pesquisa que ele fez, que nós estamos a apenas 6 passos ou 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo. Então, assim, é bem interessante fazer a leitura desse livro. Granovetter também, em 73, ele fala sobre seus laços fortes e laços fracos, né? Nesse livro especificamente ele trata e exemplifica que, por exemplo, se você quer encontrar um emprego, você deve despachar seu currículo para as pessoas que você conhece, mas não tem tanto contato, pois ele comprova em sua teoria que os seus amigos são amigos dos seus amigos, né? Ou seja, eles conhecem as mesmas pessoas que você. Então é um livro bem interessante também, que trata sobre esse assunto de rede. E, por último, não menos importante, o Barabás. Hoje ele é o cara sobre redes, tá? Que estuda métricas, escreve excelentes livros. Eu coloquei esse network, mas tem vários. Dele, qualquer livro que você pegar na internet, que você comprar, vai ser extremamente importante. Bom, então não deixem de ler, estudem bastante, pessoal. Aqui eu trouxe também esse documentário. Para quem tem acesso ao Netflix, tem ele legendado lá. Enfim, é um documentário bem interessante também, onde eles demonstram diversas vezes durante o documentário como nós estamos conectados com o resto da população, como vai ser daqui para frente, enfim, é muito interessante. Não vou ficar contando como que é, senão perde a graça também na hora que vocês forem assistir. Mas vale a pena. Trouxe também alguns relatos, algumas coisas que foi estudo de rede, onde alguns pesquisadores estudaram algumas coisas que aconteceu, né, recentemente, ou enfim, alguns acontecimentos importantes que foram estudados através de redes. Aqui, vocês lembram do H1N1? Então, isso aqui eu retirei da internet, tá, pessoal? Ele deu um estudo bem interessante, tá? De onde que disseminou, como que transferiu de uma rede para outra. É bem interessante esse estudo. O blackout nos Estados Unidos em 2003, tá? Onde 55 milhões de pessoas ficaram sem energia. Então, eles estudaram através de redes. Por outro lado, se a gente pensar bem, uma falha na estrutura de uma rede, ela pode afetar diversas áreas. Então, se eles tivessem feito um mapeamento, um estudo anterior, talvez não tinham tido esse problema. E, por último, como que eles fizeram para pegar Saddam Hussein? Então, eles fizeram um estudo, um mapeamento, aliás, um mapeamento da rede de informação dele, a rede de contato, como que fazia para chegar até ele, e assim eles foram pegando um por um até chegar no camarada. Bom, e o que é uma rede social? Pessoal, aqui vou falar rapidamente, tá? Aqui não é uma aula
expositiva no sentido de sala de aula, então não dá para ficar explicando detalhadamente. Só estou passando alguns conceitos para que vocês possam estudar, pegar algum material na internet e conseguir seguir a linha de raciocínio. Até porque, na hora que a gente entrar na próxima aula, já só na parte prática, fica meio confuso para quem não tem nem um pouco da teoria. Então, rapidamente, vou passar por esses tópicos aqui que eu coloquei sobre teoria. Então, a rede social é uma estrutura composta por conjunto de atores, né, que pode ser pessoas ou organizações, e ligações diáticas entre elas, né, que são relacionamentos, conexões e interações. Bom, e o que é a ciência de redes? A ciência de redes é uma disciplina, tá, que estuda influência, pessoas, embora ela seja um campo relativamente novo, principalmente para nós aqui no Brasil, ela tem sua base lá na teoria dos gráficos. Não vou falar sobre isso aqui, mas a teoria dos gráficos de Leonard Euler, que descreveu as propriedades físicas e vias, né, de uma cidade onde ele morava, etc. e tal. Então é bem antigo esse estudo sobre redes que deriva da teoria dos gráficos. Bom, e o que a análise de redes trata? Ela é focada nas relações entre os atores, não no próprio atores e seus atributos. Voltando aqui nessa imagem, é mais ou menos assim: eu não estudo este camarada, eu estudo a relação dele com este, a relação dele com este aqui, enfim, você estuda a transição da informação, por exemplo. Como que ela transmite de um ator para o outro. Você não estuda o nó em si, ou a pessoa. Tá? Então, voltando aqui. E o que são as métricas? Que métricas que nós utilizaremos para fazer esses cálculos? Tá? Existe as próprias métricas de redes, eu vou falar delas a todo momento. Então aqui eu vou falar bem rapidamente, mas se vocês procurarem na web, tem vários livros, apostilas sobre esses assuntos. E uma das mais importantes é o grau, que estuda a densidade das ligações de entrada e saída. Tá? Então o grau aí tem a centralidade, né? Qual que é a centralidade daquele ator, né? E nós chamamos de in degree e out degree. Também tem o grau de intermediação, que é o betweens. Então, rapidamente, tá, antes de falar aqui que é cada uma, eu coloquei aqui também uma referência como curso, o curso da Lada, lá no Coursera, coloquei até o link aqui, é um excelente curso para quem quer estudar sobre análise de redes sociais, ou análise de redes. Bom, enfim, existem algumas diferenciações sobre centralidade. Aqui eu coloquei rapidamente, coloquei algumas e vou falar rapidamente sobre elas, que é o in degree, o out degree e o betweens, que é as que eu mais utilizo. Então, em cada uma delas, em cada uma das redes, X tem maior centralidade que Y, de acordo com a medida em particular. Olha só, o in degree. O grau de in degree, até pelo desenho, fica fácil você identificar. O X em questão, repare que ele está recebendo diversas ligações. O X é este ponto aqui e o Y está aqui. Então, o in degree, ele estuda, por exemplo, estuda não. Quanto maior o in degree de um nó, mais ligações ele está recebendo. Ou pode estar sendo bombardeado, por exemplo. Né? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma figura, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, que é quais países têm maior in degree que os outros. Aqui eu coloquei os países, então isso é antigo, essa imagem, não sei se prevalece até hoje, mas aqui podemos observar, tá, que é uma rede de distribuição de petróleo. Os Estados Unidos tem um in degree muito alto, tá? Deixa eu ver, a Arábia Saudita, até pelo desenho das linhas aqui dá para você identificar.
Ou seja, esses países estão recebendo muito petróleo dos demais países do mundo. Ou seja, se os Estados Unidos, por exemplo, mas o que isso quer dizer? Aqui a gente poderia inferir, se os Estados Unidos parar de utilizar petróleo. Isso é só uma analogia, tá, pessoal? Óbvio que isso não vai acontecer, mas o que aconteceria? Ele deixaria de estar comprando de vários mercados e esse país provavelmente teria grande problema em sua economia, tá? Não sei se eu fui bem claro, mas quando a gente vai fazendo análise de redes mesmo lá no GEF, eu vou explicar melhor sobre isso. O Out Degree é o inverso. O quanto o X consegue atingir vários nós em relação ao Y. Então aqui, novamente, a figura de distribuição de petróleo. Rapidamente nós percebemos que a Arábia Saudita ela distribui bastante petróleo para o mundo. Olha só a Venezuela. A Venezuela não recebe de ninguém, ela só distribui. Da mesma forma que eu falei que os Estados Unidos poderia prejudicar os outros países deixando de comprar, a Venezuela também pode deixar de vender ou boicotar, enfim. Então dá para fazer diversos estudos com redes sociais, tá? Lembrando que redes sociais não é só Facebook, Twitter não, tá, pessoal? Tudo que envolve relacionamento entre pessoas. E, por último, não menos importante, a centralidade de intermediação, ou bitwins, que intuição é quanto pares de nós temos que trafegar para alcançar outro nó em um número mínimo de salto. Quanto que eu tenho que andar de um nó de X para chegar até Y, tá? Então, esse aqui é um dos que eu mais utilizo e eu acho bem interessante, tá? Por último, pessoal, quero mostrar rapidamente para vocês aqui, eu separei aqui alguns trabalhos que eu fiz, algumas coisas recentes que eu fiz através de redes sociais, né? Estudo com redes sociais. Então, primeiro, inclusive gerou um artigo, estou esperando a sua publicação pela revista, tá? Foi sobre o Vem Pra Rua. Não sei se vocês lembram da hashtag, né, que bombou, né, na época da Copa das Confederações no Brasil. Daí muita gente começou a querer entender os estudos sobre redes sociais aqui no Brasil, enfim. Eu lembro que na época eu deixei um script coletando no Twitter diretamente todo mundo que postava a hashtag Vem Pra Rua e eu fui coletando aqui durante vários dias, tá? E fiz um estudo sobre essa hashtag. Aqui é um gráfico, né, gerado pelo GEF, tá? Vocês podem perceber que alguns nós bem destacados, tá? Então foram nós que sobressaíram na época daquela hashtag, foram nós que divulgaram bastante a hashtag Vem Pra Rua, não sendo a favor de esquerda, de direita, de nenhum partido, eu só queria entender como que formava aquela rede, a formação dela. Então eu percebi que muito desses nós eram que divulgavam, compartilhavam tudo que envolvia a hashtag Vem Pra Rua, por exemplo, esse Faxina no Poder, esse PT Nunca, eram aliados a outros partidos, Mensalão, enfim, alguns aqui, igual esse Binha Carlos, que está aqui no canto superior aqui, ele era um usuário do Twitter apenas para ficar compartilhando informações, enfim, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, mas é bem interessante. Quando esse artigo for publicado, se for publicado, eu compartilho com vocês. O estudo que eu fiz recentemente foi sobre Cruzeiro, tá? Como para os que me acompanham no canal sabem que eu sou cruzeirense,
eu queria saber como que transitava a bola, quem que tinha um poder de bituins grande dentro do time do Cruzeiro. Então eu peguei dados dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2013, 2012, 2013, tá? Então a formação do Cruzeiro nem sempre era essa, mas na maioria das vezes era. Eu peguei e fiz o mesmo estudo sobre análise de redes. Então aqui nessa figura, perceba que aqui eu analisei o grau de bituins, né, em quem que a bola, nesse caso, por onde a bola passava mais vezes para chegar em outros jogadores. Então reparem que o Lucas Silva, o Ricardo Goulart e o Ceará tem um grau de bituins muito grande. Quer dizer o seguinte, que a bola passava muito pelo Lucas Silva, antes de chegar no Dagoberto, por exemplo, antes de chegar no Júlio Batista, né, que não faz nada também, graças a Deus não está mais no time. Enfim, voltando ao caso, ela passava muito pelo Lucas Silva antes de chegar a qualquer outro jogador. Passava pelo Ceará. Reparem, você vê, a gente tem o Lucas Silva e o Henrique como dois cabeças de área. Só que o grau de bituins do Henrique não era tão alto. O que nós podemos inferir? Que se o Cruzeiro trocasse o Henrique durante a partida, ele não fazia tanta diferença como se trocasse o Lucas Silva, que era como o motor do time, né? A bola tinha que passar por ele. Aqui também uma outra figura, aqui já é o grau de Indegri, né? Aqueles jogadores que recebiam mais passes durante o jogo. Então, obviamente, o Indegri tem uma relação muito grande com o bituins. Para o cara ter, o jogador ter um bituins alto, ele tem que ter um Indegri alto também. O Indegri é a quantidade de passes que ele recebeu. Automaticamente, novamente, nós podemos observar que o Ricardo Goulart e o Lucas Silva e o Ceará são os que têm um Indegri alto. Apesar de que, se a gente reparar na imagem, os outros jogadores têm um nó bem semelhante. Ou seja, o time do Cruzeiro circulava muito a bola antes de chegar no gol do adversário. Se a gente tirar aqui o Fábio, né, o Bruno Rodrigo, o Dedé e o Henrique, né, que são os menos acionados, os jogadores tinham um degree bem parecido. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu fiz um estudo. Esse aqui não, pessoal, mas lembrando que, só rapidamente aqui, esse estudo que eu fiz sobre o time do Cruzeiro, eu escrevi um artigo também, não vou mostrar porque ainda não foi publicado, mas já está em processo de revisão na revista, quem sabe eu consigo publicar, e se publicar, depois eu divulgo com vocês. E eu fiz também sobre, eu não lembro qual classe que foi, eu coletei tudo que era relacionado a Cruzeiro e Atlético no dia do clássico. Na verdade, isso aqui foi uma hora antes do clássico, 30 minutos, eu não lembro ao certo. Então eu fiz simultâneo. Eu queria saber a formação da rede dos dois times simultaneamente. Aqui, essa imagem do GEF, poderia ter destacado de outra cor, mas para ficar melhor a divisão, né? Mas dá para a gente perceber que a rede do Cruzeiro é maior. Óbvio, né? A torcida do Cruzeiro é maior, 3, 4 vezes maior do Atlético, então vai ser maior. Mas aqui o que vem ao caso são os usuários. Eu queria destacar quais eram os usuários e qual hashtag era mais retweetada. Do lado do Cruzeiro, o que a torcida mais compartilhou foi fechado com o Cruzeiro e veio do Cruzeiro News. Do lado do Atlético, a hashtag foi Aqui é Galo. Eu lembrei esse clássico, o Ronaldinho, não sei se já tinha saído, eu estava suspenso, enfim, não sei o que aconteceu, que não jogou, então ele tweetou e a maioria dos atleticanos retweetaram dele. O que nós podemos concluir? Que esses usuários têm, têm um grau de importância muito grande dentro dessa rede. Tudo que eles compartilham, tudo que eles escrevem, alcança muita gente. Bom, eu só quis mostrar isso aqui, pessoal, para vocês perceberem que dá para vocês brincarem com
brincarem, estudarem, escrever artigo de faculdade, de graduação, até mesmo de mestrado, enfim, sobre diversas áreas que envolvem o estudo de redes. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente vai entrar diretamente no GEF. Boa noite e até a próxima.